Honra e glória seja dada ao nosso Deus que fez o céu e a terra. Neste momento, irmãos, gostaria de relatar de ler um capítulo aqui das Sagradas Escrituras, para colocar alguns pensamentos que me vieram na minha mente a respeito dos acontecimentos que nós estamos vendo nesses últimos dias. Então isso não se trata de um culto e nem se trata também de uma pregação de um culto, mas sim de alguma orientação que que eu tenho sentido da parte de Deus. O homem está sujeito a errar, mas porém vou colocar aqui aquilo que eu sinto. Não quer dizer que eu tenha razão, mas também é algo que vocês analisem, certo, irmãos? Por favor, podem analisar. Se quiser deixar o seu comentário, desde a hora que não seja ofensivo, nós estamos abertos para aprender. Queremos aprender juntos, não é? Primeiro do Senhor, mas juntos nós nos unirmos as nossas forças espirituais, nós podemos entender melhor o que está acontecendo no mundo e como podemos escapar dessas coisas que infelizmente já tem atingido muitos, e muitos já estão chorando por causa disso, e nós também temos nos entristecido por causa dessa pandemia e outras coisas que temos visto ocorrer no mundo nesses últimos dias, irmãos, nos dias atuais em que vivemos. Então, eu senti aqui de ler alguns versículos, irmãos, que está no livro de Daniel, profeta Daniel, no capítulo 12, os últimos tempos, as palavras seladas. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinam a justiça refugirão como estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, uma desta banda, da beira do rio, e o outro da outra banda, à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou a mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios procederão impiamente. Nenhum do ímpio entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque tu repousarás, estará na sorte no fim dos dias. Só até aqui. Então, irmãos, esta palavra profética do nosso irmão e profeta Daniel, em partes ela já se cumpriu, porque quando falava aqui nos 1260 dias, né? Glória ao nome do Senhor. Estava referindo à entrada do Senhor Jesus, melhor, 1290 dias.
estava referindo à entrada do Senhor Jesus triunfantemente na cidade de Jerusalém. Isso não temos como negar, porque isto, se formos procurar dentro do calendário e procurar, isso se cumpriu na íntegra. Mas não é sobre isso só que nós vamos falar aqui. Também falam coisas que ainda não se cumpriram. Dentro desse texto existem muitas coisas, muitas palavras que ainda não foram cumpridas. Que fala da ressurreição, que uns ressuscitariam para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui fala sobre aqueles que haveriam de ensinar, foram escolhidos para ensinar. Então, cada um, irmãos, de nós temos uma responsabilidade diante de Deus. Sentimos no dever de colocar também, quando nós sentimos, claro, aquilo que nós podemos compreender a respeito da vontade de Deus, porque nós não vivemos de achismo, nós não achamos, nós procuramos examinar, estudar e nos aplicar para poder entender, compreender qual é a vontade de Deus. Isso não quer dizer que somos donos das razões. Também não podemos ter exclusivismo e nem achar que só os nossos pensamentos são corretos e achar que os dos outros não. Tem que haver uma comunhão para que todos possam tirar proveito do ensinamento que às vezes Deus dá ao outro. E fala, irmãos, que nos últimos dias nós vamos olhar, irmãos, no primeiro versículo desse capítulo, nós vamos ver que nos primeiros versículos, vamos falar aqui no primeiro versículo a respeito, onde fala: haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que achar escrito no livro. Que livro? No livro da vida. Aquele que estiver escrito no livro da vida será livre de desse mal que ainda vai vir. Alguém pensa que esse coronavírus é uma coisa mandada pelo inimigo, pelos espíritos das trevas que vêm. Muitos até pregam isso, mas nós podemos dizer que isto faz parte do cumprimento da palavra de Deus. Como eu vou orar contra o cumprimento da palavra de Deus? Eu tenho que pedir misericórdia a respeito disso. Por quê? Porque se nós, irmãos, não andamos de acordo à vontade de Deus, diz a própria palavra: se vós obedecerdes a minha voz e andardes nos meus caminhos, eu não permitirei que venha sobre vós praga alguma. Mas nós temos que andar de acordo à vontade de Deus. E às vezes nós, irmãos, por mais que queremos, nós estamos sujeitos a errar. E às vezes saímos fora daquilo que o Senhor nos ensina. Às vezes existe dentro do homem arrogância, existem dentro do homem a soberbia, quase parecida com a arrogância. Existe no homem também a exclusividade. Ele acha que só aquela igreja, só aquele lugar e que vai dar salvação. Tudo isso, irmão, gera uma enfermidade. E nós não estamos mais nesse tempo, irmãos, de pensarmos assim. É momento agora de nós nos unirmos em súplicas e perdão. Pedir perdão a Deus é o melhor remédio contra esse vírus. Aí você pode dizer: mas perdão do quê? Eu não fiz nada. Ora, irmãos, todos nós, sem percebermos, fazemos alguma coisa errada. Às vezes deixamos de amar um pouco, deixamos de nos dedicar
às vezes com um filho, com uma filha, com uma esposa. Às vezes deixamos de olhar para os nossos pais. Eu já não tenho mais pai nem mãe. Para os nossos avós, aqueles que têm. Deixamos de amar como deveríamos. Esquecemos do nosso próximo. Olha quanta coisa que parece que não é nada. E alguém pode dizer, quer dizer que Deus é vingativo, Deus vai se vingar? Não. Deus não se vinga de ninguém, Deus não é vingativo, Deus é amor e é misericórdia. É nós que fazemos as nossas escolhas. Se Ele fala para mim, olha, aqui você entrar por esse caminho aqui, ele é apertado, é estreito, mas se você entrar por ele, você vai receber a vida eterna. E você olha, mas o outro é mais largo, mais fácil, tem mais facilidade. E você tomar o outro, a decisão foi sua. Você teve livre árbitro de escolher o caminho que você tinha que seguir. Então você não vem dizer que Deus é culpado, que porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo, porque tanta desgraça nesse país, porque tanto isso, tanto aquilo. Deus está requerendo alguma coisa de cada um de nós. E só há uma arma para nós vencermos o mal: a humilhação, a oração. Não existe nada, irmãos, nada que possa vencer quando nós nos humilhamos verdadeiramente na presença de um Deus único que fez o céu e a terra. Eu não estou falando aqui de religião, estou falando do Deus único. Porque existem muitos deuses. Tem pessoas que não gostam e nem acreditam em Deus. E nem gostam que falam. Eu me lembro que trabalhei num lugar, não vou citar nomes, está aqui, vocês não sabem onde foi, e nem vão saber. E a primeira coisa que me falaram quando eu entrei, que não poderia falar de Deus, de nada. Não podia falar nada. Até se falasse, ai meu Deus, me ajuda, já a pessoa ficava olhando atravessado. O proprietário daquele determinado lugar. Porque achava que lá não podia falar de Deus. Então eu rapidamente me ausentei e saí daquele lugar. Por quê? A minha vida consiste em Deus. Não sou fanático, nós não precisamos ser fanáticos, mas temos que respeitar. Amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou em tal lugar. Como você pode saber que você vai fazer tudo isso? Você planejou, mas você não conhece o teu dia de amanhã? Você sabe só o teu agora, eu sei só o meu agora. O amanhã está na mão de Deus, nós não podemos falar assim. Antes, ao invés de dizer amanhã eu farei isso, nós vamos dizer, se Deus quiser, amanhã eu farei isto. Se Deus quiser, com a ajuda de Deus, amanhã eu farei aquilo. Por isso, irmãos, nós não devemos viver, irmãos, inquietos. No capítulo 4 da Epístola de 1 Tessalonicenses, diz no versículo 11, 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 11: procurai viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Isso quer dizer, nós temos que lutar, trabalhar. Agora é lógico que há momentos que nós passamos por privações, mas também está escrito, se tu vires o teu irmão em necessidade e cerrar as suas entranhas, porventura estará em ti o Espírito de Deus? Já é outra coisa. Existem aqueles que passam dificuldades, principalmente agora, nessa época que nós estamos vendo esse vírus. Quantos não irão passar necessidades, irmãos? Mas nós não devemos ficar inquietos e nem ser ignorantes, porque nesse mesmo capítulo, agora no capítulo 4, novamente, de 1 Tessalonicenses, no versículo
13 diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vocês não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, esta palavra do Senhor, e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o Senhor descerá do céu com alarido e arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os que ficarmos vivos seremos arrebatados, e juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então devemos nos consolar com essas palavras. Não é porque aquele partiu agora nessa calamidade que nós vamos nos desesperar, culpar a Deus. Muitos desses, irmãos, nós vamos ainda ter a felicidade de saber que eles estão num lugar melhor do que nós. É dura a separação, mas que fique uma palavra de consolo para você que perdeu alguém da sua família. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Nem que seja na última hora, você pode dizer, mas ele ainda não era nem batizado naquela denominação, ou não era isso, ou não era aquilo, mas ele creu em Jesus Cristo na última hora, e a palavra de Deus diz assim: todo aquele que crer, que aceitar a Jesus como seu Salvador. Irmãos, então nós temos que ter ciência que a salvação, ela é um mistério. Nós não podemos dizer aquele foi salvo, aquele não foi, porque aquele estava todo dia na igreja, o outro não podia, ou estava passando por uma tentação. Estar todo dia dentro de quatro paredes, irmão, não é sinônimo de salvação. Estar todo dia com Jesus Cristo, aí sim. Muitos estão em uma denominação, mas não estão com Jesus Cristo. Vão ali como um ponto de encontro, outra coisa. Mas estar com Jesus Cristo é estar ligado com Ele na comunhão, na oração, nas suas atitudes, nos seus atos. Às vezes tem fraquezas, tem erros, mas irmão, quem é nesse mundo que não erra? Me diz para mim, quem é nesse mundo que não tem nenhum erro? A não ser que você minta e diga que você não tem, que você já está salvo. Você já garante a tua salvação. Eu não garanto a minha, sabe por quê? Porque a minha salvação está em Cristo e Ele que tem que garantir se eu guardar a sua palavra. Então eu creio que estou salvo por guardar a palavra de Cristo. Você tem que crer que você está salvo, não porque você está numa denominação, mas porque você está guardando a palavra de Cristo. É isso que eu quero dizer. Porque se você não estiver guardando a palavra de Cristo, não adianta você estar na denominação. Você está na denominação, mas chega lá fora, você mata, você rouba, você engana, você defrauda, e que adianta estar na denominação? Mas você pouco vai na denominação, mas você tem amor, caridade, fraternidade, unidade de espírito, comunhão com todos, unidade com Deus. Você tem a salvação porque você crê em Jesus Cristo. Não é que você agora eu vou ficar na minha casa, não vou servir a Deus, não. Temos que servir a Deus não só dentro de quatro paredes. É bom quem tem esse gosto, louvado seja Deus, mas eu quero servir a Deus em todo momento da minha vida, desde quando me levanto até a hora que vou dormir, de madrugada, a qualquer hora. A minha respiração tem que ser Jesus Cristo, o meu oxigênio, o teu oxigênio tem que ser Jesus Cristo em todo momento. Então não vamos culpar a Deus pela praga que está na terra. Deus que permitiu, não foi o diabo que lançou. O diabo não tem poder nenhum sobre nada se Deus não permitir, irmãos. Deus permitiu para despertamento das nações. Esse dia eu vi um vídeo, irmãos, de eu ver uma multidão cantando, louvando a Deus. Eu vi um vídeo, uma multidão cantando e louvando a Deus nas sacadas dos prédios. Onde a gente viu isso antes? Precisou vir uma praga para que o povo se despertasse. Hoje você abre a internet, você encontra lá dia de oração. Vamos fazer oração o dia inteiro hoje. Mas não é para expulsar o vírus, irmão. Você tem que fazer oração, é para Deus te perdoar.
Porque se Deus te perdoar, o vírus já não tem mais poder sobre você. Simplesmente ele desaparece. Porque a força do perdão é como um antibactericida, irmão. Um bactericida. Ele vai e mata a bactéria, tanto do pecado como qualquer tipo de bactéria. A santidade extermina, irmão, qualquer tipo de enfermidade. O Senhor Jesus, quando chegava em algum lugar, podia ser um cego, podia ser um leproso, podia ser um aleijado. Quando ele chegava e a pessoa cria nele, a lepra ia embora, a cegueira ia embora, o paralítico andava, porque chegava a santidade. A força da santidade expele até a enfermidade, irmãos. Então por que a minha vovó era tão santa, meu vovô era tão santo, e Deus permitiu que ele falecesse, ou Deus o levasse nesta praga que está aí? Por que Deus não guardou ele? Talvez ele já estava preparado, e se ele ficasse mais algum tempo aqui na terra, poderia perder a maior herança, que é a vida eterna. Mas ele só tinha 80 anos, viveu bastante, mas a gente quer que viva até 200, né, irmão? Ninguém quer perder ninguém, não é verdade? E a gente se condói com isso, claro, ninguém aqui está falando que viveu bastante, morre, tá bom, não. Nós ficamos muito tristes com a perca dos nossos velhinhos, não sentimos bem com isso, sentimos tristeza, até choramos, às vezes nós nem conhecemos. Eu vi um vídeo, irmãos, que eu até fiquei assim um pouco depressivo de ver tantos velhinhos que foram. Não eram nada meus, mas eu senti a dor no meu coração pelos seus familiares. Eu já quero deixar aqui as minhas condolências a estes, porque não é fácil perder alguém que se ama. Eu posso dizer isso, minha mãe tinha 80 e poucos anos, e também Deus levou, não por causa disso, algum tempo atrás, mas até hoje a gente sente a falta. Então, irmãos, é difícil, mas o mais importante é saber que se Deus levou para um dia ressuscitar para a vida eterna, louvado seja Deus. Pior é quando a pessoa está, irmão, nos vícios, nas drogas, na criminalidade. Ele pode até sobreviver, esse vírus. Você vê, puxa, mas aquele homem é mau, perverso, rouba e faz tanta coisa, já fez coisas horríveis, passou a fase dessa virose, desse coronavírus, desse vírus, não vou dizer o nome aqui, nós não estamos aqui para falar nome de vírus nenhum, porque a glória seja dada a Deus. Passou a fase e essa pessoa está aí, ó, com saúde, fez mal para tanta gente e continua aqui, mas daqui a pouco ele vai partir. Se ele não se arrepender, aquele que partiu por causa da enfermidade vai entrar no céu. E ele que viveu bem até os últimos dias, para onde será que vai? Então nós devemos pensar não só no hoje, irmãos. Nós não somos eternos aqui na terra. Um dia cada um de nós deixará essa terra. Não sabemos os dias. E não necessitamos também nos preocupar acerca das estações, porque sobre tudo isso nós sabemos. Está escrito aqui no capítulo 5 de Tessalonicenses. Por isso, irmãos, no versículo 4 do capítulo 5 de Tessalonicenses, diz assim: mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Nós já não estamos em trevas, nós já sabemos que o Senhor vem. Então não devemos nos apavorar por causa de alguma coisa que está acontecendo. É claro que devemos cumprir a lei. Tem alguns dizendo, eu não vou cumprir essa lei porque a igreja tem que ficar de porta aberta, porque... Irmão, você pode muito bem orar na sua casa, fazer reuniões com a sua família, em grupos, dentro da sua casa, com seus familiares, sem precisar estar aglomerado em ajuntamentos públicos. Vamos respeitar essa lei, porque ela não está nos impedindo de servir a Deus. Pelo contrário, essa lei, irmãos, ela está nos aproximando de Deus. Porque quantos que no outro tempo não tinha tempo de ficar com os seus filhos? Porque a vida era uma correria, tinha que sair para trabalhar
e depois chegava do trabalho, já tinha que ir para o estudo, quando chegava os filhos estavam dormindo. Hoje, eles ficam em casa com seus filhos, conversam, dialogam. Quantos estão fazendo isso? Vamos olhar para o lado positivo das coisas. Essa lei aí agora, eu não posso sair. Eu penso que eu não gosto de sair, irmão. Eu gosto de sair. Mas já que eu estou em casa, eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo está longo, já vai terminar, irmãos. Mas escute até o fim. Agora que nós temos a luz de Cristo, não vamos culpar a Deus, mas vamos sim nos unir em oração. Não para pedir para Deus, combatendo contra esse vírus como se ele fosse uma coisa do diabo, irmãos. Mas vamos combater com ele com a nossa oração, pedindo a Deus misericórdia de nós, nos humilhando, que a nossa humilhação seja a arma para extermínio desse vírus. Porque se há alguma coisa errada, não é em Deus, é em nós. Não culpe Deus pelo que está acontecendo. Não culpe Deus pelo que você está vendo. Porque se está acontecendo alguma coisa, é porque alguém fez errado. E não estou dizendo que eu também não esteja fora do contexto. Todos nós devemos ter errado em muitas coisas. E todos nós devemos nos humilhar. Porque se nós nos humilharmos, ao invés de nós falarmos, vai em nome do Senhor Jesus, sai daqui, sai dali, achando que nós vamos conseguir alguma coisa, nós não vamos conseguir, irmão. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus que está mandando. Nós estaremos combatendo contra a própria vontade permissiva. Não vontade, mas vontade permissiva. Existe uma diferença em permitir a vontade. Deus não quer permitir que ninguém vá para o inferno, mas às vezes a pessoa mesmo vai para o inferno porque quer ir. Como que eu quero ir para o inferno? Eu não quero. Ninguém quer. Mas a pessoa não ama, não perdoa, cheia de razão, de egoísmo, despreza os outros, pisa em cima dos outros quando está tudo bem, só lembra de si próprio. Vê o outro com fome e não dá um pão. Vê o outro com necessidade de vestido, não dá um sapato, não dá nada. Quando vira as costas, fala mal do outro ainda. Resmunga, fica falando mal do irmão. Liga para o outro para blasfemar do outro. Vai na internet e parece uma guerra, um falando mal da igreja do outro. Vamos acabar com tudo isso, irmãos. Vamos nos unir, vamos ser um só. Um corpo só, cuja cabeça é Jesus Cristo. E procurar, irmãos, não é um ecumenismo que eu estou falando aqui, mas procurarmos um Deus único, o Deus eterno, que criou o céu e a terra, e que enviou Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se humilha, irmão. Mas eu não sinto de me humilhar do quê? Se põe o rosto no chão e fala, Senhor, aquilo que eu errei, me perdoa. Tem misericórdia, guarda a minha casa deste mal que está vindo sobre a terra. E você vai ver como as coisas vão mudar. Se as autoridades, todas as autoridades, se humilhassem, buscassem a Deus, muitas coisas mudariam. Mas tem autoridades e tem homens, não estou citando de países, nem nome de ninguém, que nem em Deus não acreditam, irmão. Antes, se você falar de Deus perto dele, ele sente vergonha. Eu já saí com pessoas que se eu falar o nome de Deus, ele sente vergonha. Já vi na internet pessoas fazendo pouco caso de Jesus Cristo. Fazendo pouco caso de Deus. Brincando com as coisas de Deus. Brincar com Deus, que falta de respeito, irmão. Se o teu filho às vezes brincar alguma coisa com você, conforme a brincadeira, você não gosta. Imagine desrespeitar o Criador que fez o céu e a terra e que nos deu vida. Há uma festa popular muito grande num país, que eu não vou citar o nome, que vocês já sabem, mas eu não vou citar o nome de ninguém, irmãos, que foi
Agora, uma pessoa se vestiu de Jesus Cristo e era uma mulher vestida de Jesus Cristo e dizia que coisas absurdas. Como é que fica uma pessoa dessa? Qual o sentimento que uma pessoa dessa tem no coração, irmãos? Não estou citando nome para não atacar ninguém, mesmo porque nem sei quem é. Por que não brinca com outra coisa? Vai brincar com a fé dos outros? Brincar com a fé, irmão. Você gostaria que brincasse com a sua mãe, com o seu pai? Se vestisse de palhaço, escrevesse na testa o nome do seu pai ou da sua mãe, você ia ficar contente? Você ia achar que é tudo uma brincadeira, né? Ou chamando sua mãe de algum nome, ou seu pai, e vestisse uma roupa com o nome da sua mãe e do seu pai, com nomes feios escritos, e saísse na rua, andando, dançando e pulando, e você visse, como é que você se sentiria? É fácil jogar pedra no telhado dos outros. Por isso, irmãos, eu respeito a todos, mas creio que todos devem respeitar uns aos outros. Não estou aqui te condenando, que Deus que tenha misericórdia da tua alma, você que fez isso. Que você se humilhe mesmo, para que esse vírus também não vá na tua casa. Porque olha, isso é uma blasfêmia muito grande. Nós devemos de respeitar uns aos outros. E muitos não respeitam. Eu tenho liberdade de expressão. Você tem liberdade de expressão aqui na terra, mas diante de Deus nós temos o nosso limite de expressão. Não é um Deus mau não, mas nós temos que respeitá-lo. Porque afinal de contas, se você vive, se você respira, se você come e se você anda, é porque Deus te deu vida. E nem isso, muitas das vezes, tem pessoas que respeitam. Sentam na mesa e comem e nem agradecem a Deus, certo? Levantam e nem lembram de Deus. Vão dormir e nem lembram de Deus, certo? Agora estão clamando, ai meu Deus, tanta gente está morrendo, ai meu Deus, mas por que não clamou antes de acontecer? Agora, é lógico, todo mundo vai clamar, irmão. Todo mundo vai clamar, mas antes de acontecer, nem lembrava que existia Deus. Outros dizem que Deus, o que? Deus veio, não existe. Ah, é? Então tá bom. Então fica pensando assim, e lá no fim a gente vai ver. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Eu não sou nenhum teólogo e não sou nada. Eu não tenho muita inteligência material. Mas uma coisa eu sei, que aquele que vem virá com justiça e há de julgar a todos os homens. Então, para nós nos ver livres desse vírus, vamos orar, pedir perdão, pedir misericórdia, pedir que Deus nos guarde, porque ninguém está a escape, nem o bom, nem o ruim. Então eu não vou pegar nada porque eu sou bonzinho, porque não. Ninguém está a escape. Por isso que as autoridades estão corretas e nós devemos respeitar o que eles estão falando, irmãos. Porque não há autoridade que não seja constituída por Deus, principalmente quando o aspecto é para nos guardar e nos preservar. Alguém pode dizer, isso aí é coisa da nova ordem mundial. Seja lá de onde for, irmão. Agora, para nós importa é nós guardarmos a palavra de Deus, porque não é nenhuma conspiração que nós escutamos na internet que vai nos impedir de sentir a presença de Deus, ou que vai nos afastar de Deus quando nós temos Ele junto de nós. Não é nenhum anticristo que vai impedir nós de dizer que cremos no verdadeiro Cristo. O único que pode fazer isso é você mesmo, se você não crer no verdadeiro Cristo. Porque daí você não vai crer que Ele te protege, você não vai crer que Ele está com você, e você não vai crer que Ele ouve a tua oração. Então você mesmo se entrega. Mas quando você crê, mesmo na opressão, mesmo na angústia, o Senhor te guardará. Não está escrito aqui? A vinda do Senhor será precedida do anticristo. O Senhor vem
fazer aquilo que lhe apraz. E se você estiver com o Senhor, com certeza você irá com Ele. E se nós tivermos que passar alguma coisa ainda mais, se nós estivermos com o Senhor, com certeza o Senhor nos guardará. Por quê? Porque o Senhor disse lá no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Caríssimo irmão, caríssimo ouvinte, não tenha isso como uma repreensão. Falo isso com muito amor, porque amo todos vocês. Quero o bem de todos, independente da sua crença, do caminho que você está. A única coisa que eu quero é que Deus guarde a tua casa. Espero que você deseje o mesmo de mim. Porque a palavra principal que eu vou dizer termina agora. O amor. O amor excede todas as coisas. Não um amor carnal, um amor fingido, mas o amor em Jesus Cristo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like para que outros possam ouvir. Foi um pouco longo. Se fosse um filme, talvez você assistiria até o fim, não é? Assista até o fim. Deus abençoe e fique com Deus, debaixo do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.